Glória a Deus. Eu vou tentar ser bem breve. Mas eu creio que você que esteve aqui, está aqui conosco agora nesse momento, eu creio que você sentiu a presença do Senhor. Amém? É nítida a presença do Senhor neste lugar, é nítida. E você que está nos vendo aí pelo Instagram, eu também creio que a presença do Senhor chegou até você aí. Eu creio que o Senhor, Ele manifestou a presença dEle sobre a sua vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje nós fizemos aqui um breve período sobre adoração e louvor, onde estamos reunidos mais com o pessoal que serve ministrando louvor na casa do Senhor. É claro que foi aberto a todos e é um prazer aquele que não faz parte do ministério de louvor estar aqui conosco. É uma bênção, porque você entende um pouquinho mais sobre o que tudo isso que é passado aqui, tudo isso que é anunciado aqui, através do louvor, através da adoração na casa do Senhor. Irmãos, eu hoje não vou tratar, porque eu creio aqui que todos sabem o que é o louvor, todos sabem como eu devo me apresentar diante de Deus, como um servo que trabalha na função de ministro de louvor na casa do Senhor. Já falamos, né? Nós temos aí 12 anos de ministério, e nesses 12 anos, indo para 13 anos já, nesses 12 anos nós temos falado o que é um ministério de louvor, nós temos anunciado o que deve ser feito, né? Então, eu acredito que todos da nossa igreja sabem o que é o louvor. Então, não há necessidade de falar exatamente sobre isso. Embora que a gente acaba entrando nessa questão do que é o louvor na casa de Deus. Por isso eu vou tentar ser muito prática, muito rápida, né? E eu espero em nome de Jesus Cristo que essa mensagem seja passada a todos aqueles que servem a Deus e aqueles que não trabalham na função do louvor entendam também o que é isso aqui. Eu quero que você abra comigo a sua palavra no Salmo 81. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa presença neste lugar. Ah, Senhor, neste lugar eu pude, Deus, contemplar o Senhor, ó Deus, resgatando multidões. É o que o Senhor tem levantado esta igreja destes últimos dias. Como nós temos pregado, Senhor, não é a igreja da treliça, porque a treliça fica, mas é a igreja da videira, a igreja que prega, a igreja que anuncia a tua palavra, a igreja que vai lá fora. Não é a igreja que fica só aqui dentro, é a igreja que anuncia lá fora. Não é a igreja que faz tudo, Senhor, para que os irmãos se sintam tão à vontade aqui dentro que esquecem de sair lá para fora. Senhor, nosso alvo é lá fora. Aqui, Senhor, é lógico, nós precisamos de coisas boas, sim. Nós precisamos de um ambiente legal, sim. Mas aqui nós precisamos praticar, Senhor, ó Deus, a comunhão, as nossas experiências uns com os outros. Senhor, o perdão, o amor, acima de todas as coisas. É isso que nós temos anunciado. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, fale a cada coração, de cada ministro de louvor, cada músico, cada cantor, aqui nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E fale àqueles que estão em suas casas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: cantem com alegria a Deus, o Deus de Israel, pois Ele é a nossa força. Comecem o louvor com acompanhamento de pandeiros, harpas e lira. Aleluia. O salmista aqui, ele é bem enfático no que ele quer dizer. Cantem, comecem, façam alguma coisa, né, para Deus, mas faça para Deus. Então hoje nós vamos falar a música na igreja. O que é essa música na igreja? E para isso eu vou ler, tá? Algumas coisas que foram escritas aqui. A música, ela
ela é funcional. A música dentro da igreja é funcional. Tá? Assim nós acreditamos que quando nós cantamos aqui, existe um porquê e um para quê. Nós não cantamos aqui aleatoriamente, nós não cantamos aqui uma música simplesmente por cantar. Nós cantamos aqui porque existe um fundamento atrás dessa música e existe um fundamento para que cantamos essa música aqui. A música, ela é o meio mais fácil, segundo estudiosos, né, da música, da harmonia, é um dos meios mais fáceis de alcançar o coração das pessoas e de dizer muitas vezes aquilo que elas estão pensando. Então, a música, ela verbaliza de forma poética, às vezes de forma que denuncia. A música, ela externa a arte mais profunda que nós temos em cada um de nós, em forma de elogio, de exortação, às vezes, até de uma própria denúncia. A música, ela externa isso. Tá? A música na igreja é para o culto, adoração, glorificação e louvor a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Música na igreja é para ensino, para edificação, para o crescimento do cristão. A música na igreja é para consolo, conforto, testemunho, evangelização e proclamação da palavra de Deus. Olha, às vezes nós pensamos, eu só vou lá cantar, eu só vou lá tocar. Gente, a música, ela tem um efeito muito maior do que aquilo que muitos não sabem, ou muitos, às vezes, não compreendem. Ela tem um efeito fantástico na vida das pessoas. A Bíblia, como nossa regra de fé e prática, há alguns textos que nos chamam e nos conclamam. Diz o seguinte: a palavra de Cristo habite. Vamos abrir primeiro, antes de eu começar a ler. Abre comigo em Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Então, ela é a regra de fé, né? A palavra do Senhor é a nossa regra de fé, que nos chama e nos faz conclamar. Então diz assim, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensino, e admoestai-vos uns aos outros, com salmo, com cântico espiritual, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Olha que interessante o que a palavra de Deus fala, né? Que a palavra de Deus habite no seu coração ricamente, em toda sabedoria. E quando essa palavra, ela habita no nosso coração ricamente, ela nos traz uma admoestação. E essa admoestação, esse ensino, nós vamos passar para outros. Uma forma prática de anunciar a palavra do Senhor. E ele diz assim, que essa forma é salmos, cânticos e hinos espirituais. De que forma? Louvando a Deus com gratidão. Então, o que eu quero dizer nesta manhã para todos nós é que o ministério de louvor não existe se ele não tiver gratidão. Se os integrantes do ministério de louvor não forem pessoas gratas, não forem pessoas que reconhecem quem é Deus e o que Deus faz por nós, não tem como essa pessoa soltar um elogio a Deus, porque louvor é elogiar. Segundo o dicionário diz que louvor ele é elogiar, enaltecer. E se a pessoa que está envolvida com este trabalho, porque eu chamo de um trabalho, o louvor ele é um trabalho, porque a própria palavra do Senhor diz que é para admoestar. Então, quando nós cantamos, quando nós tocamos, coisas acontecem na vida das pessoas, ou não? Na minha vida acontecem muitas coisas. Quando o ministério de louvor está em sintonia, está em
constante harmonia com Deus, na minha vida acontece grandes coisas. O Senhor, Ele traz cura, o Senhor traz renovo, o Senhor traz esperança, o Senhor traz a edificação. O Senhor faz grandes coisas através daqueles que louvam ao Senhor com gratidão. A palavra do Senhor também fala lá no Salmo 81, 1 e 2. Ele diz assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei alegres vozes ao Deus de Jacó, entoai um salmo e fazei soar o adufe, a suave harpa e o saltério. Ei, olha, o salmista fala: cante alegremente. Para todos que estão envolvidos na área da música dentro da igreja, é um motivo de alegria. Eu não consigo imaginar nós entrando aqui sem alegria, nós subindo aqui no altar para ministrar sem alegria. E mesmo aquele que pode, às vezes, muitas vezes, subir e estando com seu coração entristecido, olha, se você saber o motivo do teu louvor, o teu louvor vai alegrar o teu coração, você não vai sair daqui da mesma forma. E as pessoas que vêm à casa do Senhor, aqueles que não entendem essa atmosfera da adoração e do louvor, elas também vão sair curadas, transformadas, renovadas. Por quê? Porque existe algo que externa no mundo espiritual, algo que é passado para a igreja no mundo espiritual, que é a alegria daquele que trabalha em favor do louvor ao Senhor. Em favor. Amém? Em 1 Coríntios, peraí, só um minutinho. No capítulo 14 diz assim: quer fazer, pois, orem com o espírito, mas também orem com entendimento. Cantem com o espírito, mas também cantem com entendimento. A palavra do Senhor fala que nós precisamos fazer todas essas coisas que foi colocada, ou melhor, nós buscamos. Muitos foram chamados, sim, realmente pelo Senhor. Outros foram porque, sabe, aquele impulso, é isso que eu quero, aquele desejo tão forte. Outros tiveram experiências diferentes, mas a palavra do Senhor fala: olha, faça com entendimento, faça pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que é feito no ministério de louvor, dentro da igreja, através da musicalização, deve ser feito com entendimento. Entendimento, nós precisamos saber o que é essa música que nós cantamos. Nós precisamos compreender o que é isso que nós falamos. É procurar, sabe, lá na raiz, lá no dicionário, o que ele quer dizer, o que é isso que ele está falando. E tomar cuidado com coisas que nós falamos. Amém? Música na igreja é uma arte funcional, como eu disse lá no começo. Cumpre uma missão de dar vida aos textos bíblicos, poéticos, que servirão para reafirmar princípios bíblicos, doutrinas. Também serve para consolar, edificar e ensinar. Música na igreja não é somente estar aqui, olha, eu faço parte desta equipe, então eu canto. Não. Música na igreja vai além disso. Música na igreja, ela não é para enaltecer a si mesmo, aquele que toca, aquele que canta. Não. Música na igreja é para fazer com que todos vocês que estão aqui, que não fazem parte do louvor, entendam como se achegam na presença de Deus. Então, existem muitas pessoas que usam o termo de facilitador. O ministério de louvor, atuando na música, na igreja, ele é um facilitador. Por isso o ministério de louvor precisa ter entendimento do que faz. Como toca e como canta. Como se porta. Eu achei uma citação bem interessante num livro, A Cruz de Cristo, que diz assim, o autor dele diz assim: só o homem crucificado pode
pregar a cruz. Prestem bem atenção nesse texto. Só o homem crucificado pode pregar a cruz de Cristo. Disse Tomé: a menos que eu veja as suas mãos o sinal dos cravos, não crerei. O que Tomé quis dizer foi o seguinte: o que o mundo hoje está dizendo a respeito da igreja? O mundo está dizendo a cada pregador. O que o mundo está querendo de cada um de nós? O mundo só vai crer naquilo que eu e você cantamos, fazemos ou professamos, se ele ver as marcas de Cristo nas nossas mãos. Isso é muito sério. O que essas marcas de Cristo representam nas nossas vidas? O que essas marcas de Cristo representam? É isso que nós temos que passar aí fora. É isso que nós temos que passar aqui dentro. Irmãos, não é só lá fora, é aqui dentro também. Existem muitas pessoas morrendo do nosso lado, espiritualmente. E nós, como aqueles que entendemos o que é a música dentro da igreja, nós precisamos estar atentos a esta situação. Só o homem que morreu com Cristo pode pregar a cruz de Cristo. Precisamos ter cuidado de não esquecer o porquê estamos servindo a Deus com a música na igreja. É a percepção do amor que nos faz olhar para a cruz. O homem que morreu com Cristo na cruz, ele tem percepção do amor. Irmãos, tudo se resume ao amor. Nós temos falado muito aqui esses dias. Porque Jesus, ele disse, o maior mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós só vamos entender essa questão se nós morrermos com Cristo na cruz, entendermos o objetivo da cruz. E esse objetivo da cruz, ela passa pelo ministério de música. Ela passa pelo louvor. Porque é através deste entendimento que nós vamos entender o que a congregação local precisa, o que o meu irmão local precisa, o que aquele que está perto de mim necessita. O louvor, ele não é adoração. Louvor é tudo o que faz você, como resultado do seu reconhecimento de quem Deus é. Louvor é tudo aquilo que te faz ser você, quem você é. Então, ministério de louvor, músicos, adoradores, entendam uma coisa, nós usamos esse termo, mas se nós não entendermos o resultado da cruz e não reconhecermos quem nós somos, será que nós reconhecemos e entendemos o que é a música dentro da igreja? Adorar é curvar-se diante de Deus. Prostrar-se, conhecer seus atributos em completa submissão. O louvor, ele é o resultado dessa adoração. Então a adoração vem primeiro, depois vem o louvor. Quando eu me dobro aos pés do Senhor, quando eu me curvo aos pés do Senhor e reconheço que nada sou, então eu consigo exaltar o meu Deus de forma extraordinária. Eu consigo enaltecer o meu Deus. Eu consigo confiar em Deus. Eu consigo fazer com que através da minha vida rios de água viva fluam para que pessoas entendam o que a minha música está falando. Eu gosto muito de cantar aquela música Alfa e Ômega. Por quê? Porque eu entendo que não existe outro Deus além do meu Deus, não existe. Então, quando eu passo essa música para a igreja, quando eu canto essa música para a igreja, no meu interior, eu tento fazer fluir de dentro de mim algo que, igreja, não existe outro Deus além do meu Deus.
além do seu Deus, porque Ele é o primeiro, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o último. Não existe outro Deus. Então o louvor e a glória é para Deus. Então nós precisamos entender isso, não existe outro Deus. E o que tem acontecido no meio cristão, gospel, e principalmente, infelizmente, na música, tem se levantado deuses. Então, ministério de louvor, cuidado. Cuidado para que no seu coração você não se sinta, ó, eu sou. Porque você não é. Vamos tentar pular alguma coisa aqui. Perceber o louvor é a nossa adoração em ação. Então, a nossa adoração, ela precisa estar em ação. O que é isso, pastor? A minha vida com Deus não é só aos olhos dos pastores, não é só aos olhos dos irmãos. A minha vida com Deus é lá na minha casa, é lá no meu lugar secreto. É lá onde Deus vai falar comigo. É a minha vida de adoração e ação. É lá. É lá que eu vou externar os meus medos. Nossa, o cabelo foi lá na garganta. É lá que eu vou externar meus medos. É lá que eu vou demonstrar aquilo que eu preciso do Senhor. Muitas vezes se perde porque nós não externamos, nós não somos adoradores. E aí se criou um conceito, né? Eu pedi para as adoradoras estarem aqui, nem todas puderam estar, mas criou-se um conceito que o ministério de dança, né? Muitos falam ministério das adoradoras. Adorador é estar aos pés do Senhor, aquele que busca o Senhor. Eu costumo dizer que, se não for para a sua dança, se não for para aquilo que você faz, você não externar a cura, não faça. Desde quando nós começamos a trabalhar com o ministério de dança na igreja, eu sempre disse para todas as adoradoras que a sua adoração externe de você e que as pessoas, quando passarem perto de você, sintam algo diferente que vem do Senhor em você. Porque senão vai ficar uma simples apresentação. Bonita, técnica, sim, mas e a presença de Deus? A presença de Deus, ela é essencial. Outra coisa, todo músico, toda pessoa que faz parte deste ministério de música dentro da igreja, ela precisa conhecer a sua igreja, precisa conhecer as pessoas da sua igreja, precisa saber que nicho, como diz o mundo, você está trabalhando. Que segmentação é? Na tua igreja, existem mais pessoas idosas, mais jovens, uma média, uma faixa etária, mais adolescentes? Como é a igreja? Então nós precisamos ver todas essas coisas, para que nós possamos, lá no nosso íntimo, escolher as músicas direcionadas ao Senhor. E outra coisa, não é aquilo que me faz ser o adorador que vai fazer a igreja ser o adorador. Uma coisa é eu estar na minha casa com meus joelhos dobrados e falar: Senhor, olha, e aquela música, uau, mas quando eu vou cantar ela na igreja, que decepção, porque aquela música é para o meu momento, aquela música não é para a igreja. Então nós que fazemos parte do ministério de música, nós precisamos estar atento
a quem está nos ouvindo, que tipo de pessoas estão nos ouvindo, quais os gostos, e trazer um louvor para aquele momento. Se me escutam só os jovens, então que eu leve louvor para os jovens. Se me escutam um povo mesclado, que eu saiba balancear isso, mas que eu não agrade somente ao meu gosto, aquilo que eu quero. Precisamos saber aonde nós estamos inseridos. Precisamos saber, músicos precisam saber. Todo ministério de música precisa saber como é a nossa cidade, qual tipo de música as pessoas estão ouvindo nas igrejas. Nós precisamos saber, nós precisamos buscar o conhecimento dessas questões. Nossa, tem muita coisa, hein? Eu vou ter que pular bastante. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. O que devemos cantar? Como cantar? O nosso canto, ele deve ser um canto de ensino, um canto de consolo, um canto de proclamação da verdade de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com esses cânticos que só falam de mim e de você. Sabe aquela música de depressão que existe aí fora? Que todo mundo fala, que música melancólica. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes essa música, ela vai nos levar, ela vai nos fazer render aos pés do Senhor. Mas a música dentro da igreja é uma música ativa, é uma música inteligente. É uma música que lá em casa eu já acertei o que eu tinha que acertar com o Senhor, porque eu já faço parte do Ministério de Louvor. Então lá em casa eu já acertei. Aqui eu vou trazer uma palavra que traz consolo. A letra da minha música vai trazer doutrina, vai trazer consolação e vai falar a verdade de Deus. Não aquilo que os meus ouvidinhos querem ouvir, mas vai trazer a verdade de Deus. Amém? Como assim, pastora? Cantar a redenção da cruz. Olha o que nós cantamos aqui agora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Nós estamos proclamando a redenção da cruz. Nós estamos falando que a cruz de Cristo, ela é eterna. E que o reino de Deus é eterno. Nós precisamos também levar o canto através do amor. O amor que nós sentimos um pelo outro. Sabe, a igreja tem se perdido. Muitas pessoas têm se perdido dentro das igrejas porque esqueceram de olhar nos olhos uns dos outros e declarar: meu irmão, tu és importante para mim, pois através de ti Deus pode falar comigo. Suas lutas também são minhas, minhas bênçãos também são tuas. Vale muito para mim o teu amor. A igreja tem esquecido. Foi a palavra do pastor Paulo de domingo. Nós temos esquecido de buscar, olhar no olho do nosso irmão e dizer: meu irmão, não importa, você tem erro, você tem pecado, eu também tenho. Mas, meu irmão, vamos dar as mãos.
Vamos. Venceremos sim, firmados no Senhor. Vamos. Vamos vencer juntos. É isso que o mundo quer ver em nós, irmãos. A marca de Cristo no ministério de música é esse. Agora não adianta. É o que nós estamos cansados de ver em muitos lugares. Em muitos lugares. Aqui, não sei, você vai sondar o seu coração. Nós temos visto que o ministério de louvor, muitas vezes, ele canta, ou os adoradores dançam, mas eles têm um grupo seletivo. Eu só converso com aquele, eu só saio para comer uma pizza com aquele, eu só busco aquele. Ei, igreja, venceremos sim, firmados no Senhor. Sabe o porquê que isso está acontecendo? Porque nós esquecemos de olhar para os olhos do nosso irmão, nós esquecemos de sentir a dor do nosso irmão e de interceder por ele. Sendo que o Senhor Jesus disse: olhe para o seu próximo. E quando nós olhamos para o nosso próximo, nós nos tornamos um povo forte. E o nosso louvor vai curar. A música que sai de dentro de nós vai jorrar, vai curar. E é isso que a igreja está precisando nesses últimos dias. Eu creio que está muito perto. Jesus, ele está voltando. Eu não acredito mais em 50 anos. Eu não sei, eu não acredito. Mais 50 anos. Quando eu era mocinha, o pessoal falava assim: olha, até 2000... chega, depois não passa. Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu vou estar tão nova em 2000, né? Está com 30 anos, mas eu já estou fazendo 50. Então, gente, eu não acredito que vai mais 50 anos. Porque quando eu tinha 30, metade das coisas que eu vi agora, nesses 20 anos passados, eu não tinha visto. Mas agora eu vi. Agora eu vi a palavra se cumprindo. Agora eu tenho visto toda a natureza clamando por restauração. Agora eu tenho visto as perseguições acontecendo. Agora eu tenho visto o amor. Ei, Herecanta Labaxeira, o amor dentro da igreja se esfriando. Pessoas que eram para olhar nos nossos olhos e dizer: não importa o que você fez, eu vou seguir com você. Porque Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele olhou para o lado, ele viu um ladrão que não merecia nada. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor olhou para ele: lembro sim. Hoje você estará comigo no meu paraíso. E nós fazemos mau uso. Nós esquecemos disso, nós julgamos a tudo e a todos. E esquecemos que seremos julgados. Então nós não queremos mais proximidade. Eu tenho dito que o WhatsApp foi muito bom para isso, porque nós não precisamos de proximidade. As redes sociais foram ótimas para isso, porque eu falo aqui, você está aí, não precisamos de proximidade. A pandemia foi maravilhosa para isso, não precisamos de proximidade. Mas aí entra a frieza, entra tudo isso que nos afasta do Senhor. E quando nós, como aqueles que trabalham para o Senhor, como aqueles que servem ao Senhor, nós estamos em posição de trabalho, de serviço. Sabe, quando você, baterista, está aqui, você, baixista, você, tecladista, você, cantora, quando você está aqui, você está em posição de serviço. Serviço a Deus. Serviço a Deus. Então, faça o seu melhor, lógico. Faça a sua melhor voz, porque é para Deus. Toque o seu melhor, da melhor forma possível, sim, você precisa, é para Deus. Aí nós nos confundimos, sabe, nós que fazemos parte da música, muitas vezes nós confundimos isso. Eu tenho que tocar o melhor, porque o meu irmão vai ver. Nossa, se eu errar uma nota, aquele que entende de música vai... Ei, se você errar a nota, quem está escutando é o Senhor. Se você subir aqui e cantar, olha,
sem vida no altar, sem nada, cheios de erros e pecado, quem está vendo é o Senhor. Por quê, irmãos? Vamos ser sinceros. Disfarçar para muita gente nós conseguimos. Aquele que tem uma boa voz, uma voz excelente, ele consegue chegar aqui e fazer um monte de coisas, se ele quiser. Aquele que consegue estralar uma bateria, um baixo, um teclado, ele chega aqui e ele estrala assim, porque é técnica, é dom. Busca, estuda, faz. Mas o Senhor, Ele busca em nós essa música que cura, essa música que transforma, essa música que liberta. Então é isso que eu tenho que passar para vocês nessa manhã. Busque do Senhor a música que liberta. Busque no Senhor ser o adorador, aquele que primeiro você resolve todas as suas questões aos pés do Senhor. Aí depois, quando você chegar aqui, mesmo que estiver uma dorzinha, tenha certeza que o Senhor vai te curar aqui. Quantas vezes era dia de ministrar louvor, e eu estava agoniada, aquela dor, aquela aflição. Eu já tinha falado com o papai lá em casa. Eu já tinha, pai, se eu pudesse, hoje eu não faria isso, pai, hoje eu não. Mas quantas vezes eu saí deste lugar, logo após, renovada, transformada, cheia de força, porque a palavra do Senhor, ela fala isso, que o louvor, aquele que canta, é para quê? Olha o que nós lemos lá. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então é isso que o Senhor quer de mim, de você. Que esse louvor, ele habite dentro de você ricamente. Ricamente. Ele seja maior que qualquer aflição que você passe ou venha passar. Essa deve ser a nossa adoração. E eu acredito que nos dias que nós estamos chegando, são esses a quem o Senhor vai buscar. São esses a qual o Senhor diz lá em João 4. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então nós que dizemos servir ao Senhor através da música, seja tocada ou cantada, ou aquele que escreve belas melodias, faça tudo para a glória de Deus. Preste atenção em todas as coisas. Cantemos sobre Jesus e seu maravilhoso olhar e perdão. Não adianta, irmãos, nós cantarmos para nós. A minha última pregação que eu tive uma última pregação, acho que se eu não me engano foi lá no Parque de São Sebastião. E nós temos uma música que muitos de nós já cantamos, e nesse dia eles ministraram a música, e o Espírito Santo falou muito claro comigo o que essa mensagem diz aqui agora. Nós cantamos, né? Muitos querem as suas mãos, mas nós só queremos os teus pés. Aí eu te faço a pergunta, é verdade isso que você está cantando? Porque quando eu quero os pés do Senhor, eu não quero os pés do Senhor para falar que eu canto legal, para falar que eu toco legal, para falar que, uau, poxa, eu sou o cara ou a mulher do louvor. Não. Quando nós falamos que nós queremos os pés do Senhor, é porque nós estamos lá nos pés do Senhor. Nós estamos lá, é lá, dobrados os nossos joelhos, é lá nos humilhando, é lá olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, olha, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Então nós precisamos refletir, será que nós estamos falando a verdade? Será que nós só queremos os pés mesmo? Ou nós achamos que queremos os pés, mas nós estamos nas mãos? E o que significa a mão? A mão é abençoadora. A mão é aquela que derrama bênção e bênção e bênção.
Nós precisamos prestar atenção nisso. Cantar sua justiça, a sua lei, cantar o seu caminho, mas não é fácil. Não é fácil. Cantemos então a sua presença, a presença do Santo Espírito, que nos guie em toda a verdade. Cantemos o chamado para cada ser humano de ter uma nova vida em Cristo e viver para Cristo. É isso. Vocês sabem por que muitos louvores da harpa cristã não morrem? E que quando nós cantamos, as pessoas... É porque existe uma melodia fiel, fidedigna, deixando de exaltar o meu eu e enaltecendo a pessoa daquele que precisa ser enaltecida. É por isso que não tem como deixar essas músicas, elas não envelhecem, não tem como envelhecer. E quando você canta elas, você fala, de repente veio um fôlego diferente. Mas muitas músicas que se falam para o meu eu, chega um determinado momento, nós não queremos nem ouvir mais. E a igreja, será que ela quer ouvir? Às vezes nós ainda insistimos. Só para terminar, eu não vou me estender não, tinha muita coisa para falar, mas eu não vou. Verifique então como está o seu relacionamento, você que faz parte da música. Olhe como está a sua adoração. Fixa o seu olhar para Deus. E o Senhor, Ele vai mostrar o que Ele quer de você. Qual o lugar que Ele vai te levar. O apóstolo João diz assim: quem está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda continua nas trevas. Na escuridão ele não vive. Na escuridão ele vive, não na luz. Então, como adoradores da casa do Senhor, é bom fazer um conceito sobre nós mesmos. É isso que eu quero falar para você nessa manhã. Faça uma busca em você. Veja quem é você no Senhor.